Irmãos, como alguns de vocês sabem, nós estávamos com uma série aí da carta de Paulo aos Romanos, né? O Guilherme deu um break agora, depois ele volta, porque é uma obra de muita densidade, né? Então a gente tem que ter uns breaks assim para a gente respirar, né? E também a gente tem um costume todo ano de separarmos os domingos que antecedem o domingo da ressurreição para dedicarmos ao tema pascal, ao tema da Páscoa. Esse ano nós vamos fazer uma abordagem um pouco diferente sobre esse período pascal. Nós vamos trabalhar, é uma série específica, chama Páscoa do Exílio à Redenção. Nós vamos caminhar aí por 5 domingos, fechando com o domingo da ressurreição, que é o domingo pós a Páscoa, fechando esse grande drama pascal, né, que envolve desde as suas raízes ali no Antigo Testamento até o clímax da Páscoa, que é a ressurreição de Jesus. Então, se você for acompanhando a série, você vai se expondo a esse grande drama divino da salvação que Deus está realizando por meio de Jesus Cristo. E o tema de hoje dessa série é Deixa o meu povo ir. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, nós vamos ler Êxodo capítulo 10, nós vamos ler só um versículo, que é o versículo 3, Êxodo 10, 3, e depois nós vamos dar um pulo e vamos lá para o capítulo 12, verso 1, e aí nós leremos alguns versos, tá? Então Êxodo 10, verso 3, aí depois nós vamos lá para o capítulo 12, verso 1. Êxodo capítulo 10, verso 3, diz assim: Apresentaram-se, pois, a Moisés e Arão perante Faraó e lhe disseram: Assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixe meu povo ir, para que me adore. Êxodo capítulo 12, verso 1, vamos ler aí até o verso 14. E assim diz a palavra do Senhor: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo que ao 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quanto bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou até mesmo um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue, o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis nele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis assim por estatuto perpétuo. Senhor, nós te pedimos nessa manhã, pedimos graça, pedimos recursos, pedimos inspiração, pedimos a proteção do Senhor, pedimos sabedoria, que o Senhor instrua o nosso coração na Tua palavra, que Jesus Cristo seja testemunhado. Abençoe essa série, abençoe essas temáticas, abençoe o nosso intento, a nossa expectativa em relação à compreensão mais profunda da obra de Cristo,
mais profunda do modo como o Senhor, como Deus Trino, se voltou em missão no mundo para redimir os homens, para reconciliar a humanidade consigo mesmo, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Que o Senhor nos ilumine, que o Senhor possa dilatar a nossa consciência e possa fazer com que esse ensinamento chegue até os nossos afetos. Eu peço que o Senhor nos liberte. Eu peço que o Senhor nos liberte de todo peso, de todo cativeiro, de toda angústia, de toda ansiedade, de toda melancolia, de tudo aquilo que nos aprisiona, de tudo aquilo que nos impede de enxergarmos com nitidez o reino de Deus que nos foi dado por meio de Jesus Cristo. Então, que o Senhor convide pelo Espírito o nosso coração a se abrir ao entendimento da Tua palavra. Nós precisamos dessa dádiva, Pai. Nós precisamos desse recurso. É a nossa oração em Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós acabamos de ler aqui 2 trechos do livro de Êxodo. O livro de Êxodo é nomeado no Pentateuco hebraico como Shemot. Shemot em hebraico quer dizer nomes. É um dos nomes dessa obra, é o nome dessa obra entre os judeus, por causa do início do texto. O texto diz, esses são os nomes das tribos de Israel, e os judeus têm o costume de nomear os livros pela palavra-chave do primeiro verso daquela obra. Como Gênesis é chamado entre os judeus de no princípio, Êxodo é chamado de nomes. É um livro que basicamente trata da formação da identidade do povo israelita e o modo como Deus retoma os termos da aliança que ele firmara com os patriarcas, com Abraão, Isaque e Jacó. Um pouco da história você se lembra, né? Quando Jacó estava ali na terra de Israel, ainda morando e habitando como peregrino, parecia que a promessa de Deus a Abraão tinha sido uma promessa fracassada, porque Deus tinha dito para Abraão, para ele sair da sua terra, da sua parentela, está lá em Êxodo 12, né? E ele fazia suas peregrinações para uma terra que o Senhor estaria reservando para ele e para os seus descendentes. Descendentes que, de acordo com a aliança, com os termos do pacto, seriam incontáveis como as estrelas do céu, como a areia do mar, né? E de fato, Abraão vai para aquela terra e Abraão morre sem ver aparentemente a promessa. Ele não tinha nenhuma terra dada por Deus, ele viveu cercado ali dos seus inimigos. O que ele tinha era um pedaço de chão que ele comprou com seu próprio dinheiro para enterrar sua esposa em Macpelá. Os seus descendentes também ficaram como peregrinos em Canaã. E até que um determinado momento, aí Jacó, então passou aí Isaque, já chegamos em Jacó. Jacó com os seus filhos ali na terra de Canaã, começa a experimentar uma fome terrível. Então a terra que era para ampliar os descendentes estava se tornando uma terra hostil. E de fato, Jacó e seus descendentes vão até o Egito, uma terra mais próspera, uma terra com mais recursos, ali em busca de alimento. Quem se lembra da história de José no Egito, deve se lembrar dessa pequena peregrinação e depois as 12 tribos, que na verdade não eram 12 tribos ainda, eram 12 descendentes, que teriam o potencial de se tornarem cada um desses descendentes de Jacó, uma de cada uma das 12 tribos de Israel. Os israelitas então prosperam no Egito. Eles crescem em número, habitam numa terra muito abençoada, a terra de Gósen, que é um território que fica ali no delta do Nilo. Qualquer mapa, olhada no Google Maps, você vai ver lá. O delta do Nilo, ele tem um triângulo, uma bifurcação de vários afluentes do rio Nilo. É uma região muito fértil. Então os israelitas prosperaram muito em Gósen. Mas houve uma mudança de faraós, houve uma mudança de governo. Na verdade, o Egito foi invadido por uma outra etnia do sul da África, e essa etnia descambou o faraó, os governantes do período anterior do Egito, e essa nova gestão, essa nova governança no Egito era uma governança hostil aos israelitas. Esse faraó em específico, que há uma série de especulações quem seria esse faraó, uns dizem que é Ramsés II, outros dizem que ninguém sabe, na verdade, ele era extremamente hostil em relação aos israelitas, principalmente porque ele viu que os israelitas eram muito grandes. E eles temiam, esse faraó temia particularmente, que os israelitas se juntassem aos seus os antigos dominadores do Egito, né, e fizessem uma conspiração militar, e aí descambassem o seu poder. Então era uma preocupação desse faraó. Mas quem é esse faraó? Gente, o faraó era uma divindade na cultura egípcia. Faraó não era simplesmente um homem. Faraó era visto como um semideus ou um deus
soberano sobre todo o mundo antigo, ou pelo menos até onde o Egito tinha influência. Muita gente acha que o Egito restringiu o seu domínio apenas ali no norte da África, né? Talvez um pouco mais para o sul, chegando quase à Etiópia. Mas a verdade é que existem escavações arqueológicas, até mesmo em Canaã, em Israel, com inscrições egípcias. Eu estive num desses sítios arqueológicos, numa região litorânea ali de Israel, e fiquei impressionado. Falei, nossa, mas os egípcios dominaram o mundo antigo. Eles dominaram o mundo antigo, estenderam o seu poder quase por todo o crescente fértil. Agora pense nisso, pense em Faraó se vendo como o Deus de toda a terra. Pense em Faraó se vendo como o Senhor de todos os domínios do mundo antigo. Mas por que eu estou falando disso, meus irmãos? Nós estamos caminhando para a Páscoa cristã. Mas nós não devemos subestimar o fato de que os eventos que aconteceram ao redor de Jesus Cristo e os eventos envolvidos na sua crucificação, na sua ressurreição, no seu sofrimento, julgamento, sepultamento e a última ceia, isso não foi em vão, não foi acidente que esses eventos aconteceram exatamente no período em que os judeus estavam rememorando os grandes eventos pascais, quando Moisés liderou os israelitas nessa grande libertação sob o poder de Deus. Então, para entendermos o cenário, o contexto em que Jesus está sendo revelado como Salvador no seu sacrifício e como Redentor na sua ressurreição, nós precisamos entender o contexto onde isso aconteceu. Nós precisamos entender os elementos que estão por trás da obra de Jesus e por que Jesus morreu e ressuscitou nessa atmosfera em que os israelitas estavam rememorando a libertação do Egito. Meu irmão, não foi acidente que esses eventos aconteceram. Os eventos que envolveram Jesus aconteceram nessa data. Mas eu quero só lembrar aqui que o cativeiro e a opressão que os filhos de Abraão experimentaram, Abraão, Isaque e Jacó, né? Nesse caso, o que eles estavam experimentando no Egito, parecia absurdamente incompatível com tudo que Deus tinha afirmado com os patriarcas. Eles estavam debaixo de opressão, eles estavam debaixo de tirania estrangeira, não era a terra que Deus havia prometido, os israelitas sequer tinham memória dos eventos que Deus tinha afirmado ou feito com Abraão, Isaque e Jacó. O cenário era um cenário de aparente fracasso. Na verdade, os descendentes de Abraão estavam numa espécie de exílio, numa espécie de cativeiro, porque Deus havia prometido a Abraão sair de um lugar e ir para outro que Deus mostraria para ele. E agora, os filhos de Abraão estão sob a tirania de Faraó, trabalhando de forma muito pesada, de domingo a domingo, todos os dias, dobrando as cargas, Faraó dobrando as cargas, o povo oprimido, o gemido aumentando, a ponto do próprio Deus ouvir. A expulsão, meu irmão, a expulsão de Adão e Eva, é um bom paradigma para a gente entender o que está acontecendo aqui. Porque a experiência de sair de um lugar e ir para outro lugar e ficar exilado, disperso, desterrado, não é uma experiência estranha para o ser humano. A começar pelo próprio Adão e Eva, que foram expulsos do jardim que Deus tinha constituído e os lançou numa espécie de exílio pelo mundo. Eu já falei aqui sobre a cena, a pintura de Michelangelo que eu vi na Capela Sistina lá no Vaticano. Eu gosto muito daquela cena, né? E tem aí na internet aquela cena em que você vê a cena de Adão e Eva segurando o fruto, e a segunda cena é a expulsão, né? E Michelangelo descreve um jardim ficando para trás, um deserto à frente, um anjo com uma espada apontada para os dois, e os dois escondendo o rosto, envergonhados, lançados em exílio. Em exílio. Meu irmão, a expulsão de Adão e Eva, atenção para isso. Isso tem relação com a narrativa de Êxodo, né? Porque quem são os israelitas que estão no Egito? São israelitas que foram destinados a uma terra prometida e estão em outro lugar. Eles estão despatriados, desterrados. Eles estão desenraizados, deslocados. A gente poderia usar vários adjetivos para descrever essa sensação ou essa experiência dos filhos de Abraão. E olha, essa sensação é uma sensação humana. Quantos de nós aqui não temos essa sensação de desabrigamento? Uma sensação de desterro? Sabe essa nostalgia que o ser humano experimenta?
Essa nostalgia que a gente encontra nas músicas, nas poesias, essa nostalgia que nós encontramos nas poesias sertanejas de Minas Gerais e do sertão nordestino. Tá bom, vou falar uma coisa de cultura pop aqui. Quem não se lembra da música da Avril Lavigne, quando ela fala aquela música I'm With You, ela diz assim: I'm looking for a place, I'm searching for a face. Eu estou procurando por um lugar e eu estou procurando por um rosto. Ou a poesia de Adélia Prado. Eu amo as poesias de Adélia Prado. E Adélia Prado tem uma poesia belíssima, chama Órfã na Janela. E Adélia Prado diz assim: estou com saudade de Deus. Uma saudade tão funda que me seca. Que o mundo é desterro, que o mundo é diáspora, que o mundo é exílio. Toda a vida eu soube. Quando o sol vai e vai-se embora, é para a casa de Deus que o sol vai. É para a casa onde está o meu Pai. Olha, de alguma forma, meus irmãos, todos nós experimentamos, e a humanidade experimenta, uma sensação de que a gente é de um lugar que a gente nem sabe de onde é, ou onde é. Eu, quando vim para Belo Horizonte, por volta do ano 2000, saí da minha cidade, Cabo Frio, eu estou aqui fez 18 anos agora, todas as vezes que eu volto para a minha cidade, eu tenho uma sensação que não é a mesma cidade que eu deixei. A cidade mudou, absurdamente, as pessoas não são mais familiares, eu olho para as pessoas, eu não vejo mais os conhecidos, ou se elas estão lá, elas mudaram tanto que eu não as reconheço mais. E aquilo dá uma nostalgia, às vezes dá uma melancolia, porque parece que é um lugar que eu perdi. É um lugar que eu nunca mais vou encontrar de novo. O lugar onde eu passei a minha infância, andava de bicicleta, soltava papagaio, surfava. Agora eu olho para aquele lugar e não há nada naquele lugar que eu possa me identificar. Ou quase nada, exceto a minha família. Timothy Keller, no livro dele, Deus Pródigo, eu recomendo muito. Já na parte final, onde ele avalia, ele analisa a parábola do filho pródigo, ele explora um negócio muito legal nessa parábola. O que é a parábola do filho pródigo? Senão a parábola de exílio e redenção. A parábola de um filho que está com o seu pai, sob o cuidado dele, sob os recursos dele, e de repente tenta se aventurar com a herança do seu pai pelo mundo. E ele experimenta um exílio. O filho pródigo se aventura em território estranho, perde todos os seus recursos, vive num estado de profunda saudade, ansiando pela casa do pai. E o que é isso? Senão uma experiência humana de deixar a casa do pai e se aventurar pelo mundo. É Adão e Eva deixando o jardim para trás. É o lamento de Adélia Prado. É o choro dos cordéis do sertão nordestino. É o pranto de quem deixou uma terra natal para trás. Mas não é uma terra natal imediata. É uma terra natal eterna. É para onde nós somos criados. É o chão criado por Deus. É o jardim onde nós desfrutávamos da presença de Deus e de uma relação inteira com Deus. Onde éramos plenamente humanos. Plenamente feitos para aquilo que nós somos feitos para ser. E aí existe um clamor permanente de gente em busca de uma terra que é estranha e familiar ao mesmo tempo. No livro Peso de Glória, C.S. Lewis descreve com um pouco mais de precisão essa nostalgia. Ele diz assim: a nossa nostalgia constante, o nosso anseio por sermos reunidos com alguma coisa no universo da qual nós fomos separados, esta vontade de entrarmos em uma porta que sempre vimos de fora, não é nenhuma fantasia neurótica, mas um autêntico indicador da nossa real situação. Meu irmão, quando você olha para a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia Sagrada foi toda escrita em cima de um único tema, de vários temas, mas se tem um tema que ele prevalece em quase toda a linguagem pactual da Bíblia, e quando você vai para Apocalipse, parece que isso é um coroamento, a mensagem da Bíblia é que a raça humana, como diz o Keller, é um bando de exilados tentando voltar para casa. Tentando voltar para casa. É isso que nós somos. Um bando de exilados tentando voltar para casa. Tudo que você experimenta na sua vida. A sua ansiedade, suas aspirações, suas preocupações, suas inquietações, orbitam ao redor desse desejo de voltar para casa. De voltar para casa.
Às vezes, no anseio de querer encontrar lugar para a gente viver, a gente acaba caindo nas falsas hospitalidades que o mercado oferece, que as ideologias oferecem, que os sonhos de consumo oferecem, ou um pseudo-romance oferece, e a gente fica tentando encontrar um lugar para a gente se abrigar, procurando lugar para a gente se refugiar. Lembra do Salmo 137, o Salmo do exilado? O povo de Israel estava na Babilônia, e aí eles entoavam cânticos, que dizem: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: cante os cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, que se apegue a minha língua ao paladar, se eu não me lembrar de ti, se eu não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. O cântico do exilado, o cântico daquele que tem saudade de um lugar. É óbvio que esse lugar não é simplesmente um lugar geográfico. É óbvio que esse anseio não diz respeito apenas a um território delimitado. Diz respeito a um lugar, um território em que nós nos víamos completamente plenos naquilo que nós somos feitos para ser. E o livro de Êxodo é isso. O livro de Êxodo é um drama. O drama de um povo sob tirania estrangeira, sob domínio de um faraó tirano, sob domínio de deuses tiranos, divindades falsas, escravizados, gemendo, pedindo socorro a Deus para que superassem essa situação de cativeiro. Nós, seres humanos, somos assim. Vivemos assim. Se, por uma exceção, por um milagre, o próprio Deus não nos libertar desse cativeiro. N.T. Wright escreveu um livro chamado simplesmente Jesus, ainda não tem em português. E ele fala que o livro de Êxodo tem 7 grandes temas. 7 grandes temas. Se você olhar para Êxodo, você vai ver 7 grandes temas. E não é acidente que Jesus tenha morrido e ressuscitado, num contexto em que os judeus estavam rememorando o Êxodo. Não foi acidente. Porque se você olha para os 7 grandes temas de Êxodo, são 7 grandes temas da obra da salvação de Jesus em algum sentido. E quais são os 7 grandes temas do livro de Êxodo? Primeiro, você tem um rei tirano. Tem um rei tirano. Tem alguém tentando escravizar outros. Tem alguém tentando oprimir as pessoas. Segundo, tem que ter um líder escolhido. Deus escolhe alguém para conduzir o seu povo para a libertação. Terceiro tema, Deus se torna vitorioso, é a vitória de Deus. Deus tem que triunfar no cenário pascal. Quarto, tem que haver um resgate por algum sacrifício. Esse é um tema pascal no livro de Êxodo. Quinto, Deus dá uma nova vocação e um novo estilo de vida para o povo salvo, que foi o que ele fez no Monte Sinai quando entregou a lei. Sexto, a presença de Deus com o povo até eles chegarem na terra prometida. Então Deus disponibiliza a sua presença para consolar e animar o seu povo na peregrinação até a terra prometida. E finalmente, o 7º tema, a terra prometida propriamente dita. A chegada na terra que Deus prometera. Então esses 7 grandes temas, ou 7 grandes atos, são os atos que permeiam todo o livro de Êxodo. E todo o drama pascal do Antigo Testamento. Então vamos falar aqui rapidamente de alguns eventos chaves que estão acontecendo ao redor do texto que nós lemos aqui no capítulo 12 de Êxodo. Primeiro, os filhos de Israel estão clamando a Deus. No livro de Êxodo capítulo 3, quando Deus aparece a Moisés, ali no Monte Horebe ou no Monte Sinai, numa sarça ardente, o texto bíblico diz que os filhos de Israel clamavam, e o clamor e a opressão dos israelitas chegou até Deus. E Deus havia percebido que o povo estava oprimido. E a palavra dele a Moisés: Moisés, eu vou te enviar agora a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu
Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haver tirado o povo do Egito, você vai me encontrar nesse monte. Mais para frente, Moisés, numa luta com Deus, porque ele não se via com a mínima competência de liderar um povo à libertação, sequer de encarar Faraó. Ele diz: quem sou eu para dirigir alguma palavra ao Deus do mundo antigo? E aí Deus começa, quase numa ironia, numa brincadeira com Moisés, começa a dar provas de quem ele era. Você sabe o que você está falando? Eu sou um homem de língua pesada. Quem criou a língua? Quem criou o mudo? Quem criou quem fala? Adivinha? E aí Moisés vai e pergunta: mas tudo bem, mas qual é o seu nome? Porque os deuses do Egito têm nomes. Todo mundo conhece as divindades lá por algum nome, mas quem é o Senhor? Qual é o seu nome? Qual é a sua identidade? E aí Deus responde num verbo, no imperfeito em hebraico, errier, asher, errier: eu serei o que serei. Eu serei o que serei. É curiosa essa estrutura, né? Porque as nossas Bíblias colocam eu sou o que sou, e é um verbo no imperfeito, que a gente chama um verbo no imperfeito ativo, em hebraico, e ele diz: eu serei o que serei. A ideia, a noção que está aqui dessa versão original, e que o único teólogo que preservou essa versão no imperfeito, futuro, porque no hebraico o imperfeito ele pode ter um uso de futuro, foi o próprio Lutero. Na Bíblia alemã dele ele coloca: eu serei o que serei. E eu serei o que serei dá essa sensação de que ele é um Deus que ele se revela no tempo. É um Deus que, se você quer saber qual é o ser dele, qual é a essência dele, ou quem ele é, você tem que experimentar esse Deus no tempo. Você tem que andar com ele no tempo. Você tem que acompanhar o modo como ele vai salvando e se revelando nos seus atos salvadores no tempo. Deus não é uma divindade pré-moldada, uma estatueta egípcia, uma divindade pronta, em que você olha para ele e está lá uma estátua pronta. Não, ele é um Deus que é tão denso na sua natureza que é necessário tempo para conhecê-lo. É necessário tempo para você entender quem esse Deus é. Ele se revela na medida em que o drama da salvação vai se descortinando. E os atos salvadores de Deus vão compondo quem é esse Deus. Então Deus dá uma resposta surpreendente a Moisés. Moisés, vai caminhando. A resposta não é uma versão atualizadíssima, é vai caminhando. Vai caminhando que você vai entendendo. Vai caminhando e vai vendo as coisas acontecendo que você vai saber quem sou eu. Gente, o povo de Israel, os filhos de Abraão, já viviam uma espécie de ignorância sobre quem esse Deus era. Eles não sabiam mais quem era esse Deus de Abraão. Então Deus tinha que agora ensinar o povo quem ele era. Tudo de divindade que eles conheciam era Faraó, em termos de contato imediato. Deus é Faraó, é ele que tem poder, ele que nos oprime, ele que nos escraviza, ele que faz o que quer com a gente. Lembrando que Moisés, meu irmão, está no deserto de Midian em fuga, porque ele tentou fazer justiça com as próprias mãos, matou 2 egípcios, estava com medo de um complô contra ele e fugiu para Midian. E Deus agora está escolhendo esse Moisés apavorado para retornar para o Egito e cumprir a missão que Deus tinha lá para salvar o seu povo. Mas o que é curioso é quando você olha para Êxodo 3,17, na medida que Deus mantém esse diálogo com Moisés, e Deus diz claramente para Moisés: eu vos farei subir da aflição do Egito para a terra dos cananeus, heteus, perezeus, a terra de Canaã. O termo que está sendo utilizado aí, eu vos farei subir, em hebraico a gente vê isso muito claro, isso é uma voz causativa, né? Deus vai ser a causa da salvação, é isso que Deus está dizendo. Eu vos farei subir. Eu vos farei subir. Essa é a ideia. A ideia é que a salvação é um ato que não pode ser operado por quem está sob a tirania. A escravidão é tão radical que a gente não tem recurso, a gente não tem nenhuma habilidade para se salvar. Então é Deus que vos fará subir. Na voz causativa, é Deus quem causa a salvação, é Deus quem provoca isso. Então a salvação, a própria palavra salvação, meus queridos, exige um estado de impotência, de inabilidade. Se seu navio naufragou e você está se afogando, você me grita, né? Salva-me! Por que você grita salva-me? Adivinha? É porque com certeza você se encontra impotente, incapaz
de operar isso sozinho, de sair daquela condição por conta própria. Salvação exige uma intervenção externa. Salvação exige um resgate externo. Ninguém pode se salvar. Deus que te salva. É Deus quem te redime. Eu vos farei sair ou subir da terra da aflição. Só Deus pode tirar o homem e a mulher do exílio, do desterro, do cativeiro. Mas Deus já havia previsto que Moisés resistiria. E por isso Deus só podia tirar os israelitas de lá com mão forte. Êxodo 3,19. Sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser pelo poder de uma forte mão. Pelo poder de uma forte mão. Se Deus não sacudisse o Egito, isso não seria possível. Irmãos, o que está acontecendo no Egito, numa perspectiva do mundo antigo, o que Deus está fazendo é chegando nos portões do Egito, diante do Deus falso do mundo antigo, que todo mundo achava que era Deus, e Deus está chegando lá e falando assim: eu estou te assaltando, Faraó. Eu estou levando os seus escravos e vou levar os seus despojos, vou levar a riqueza do Egito com eles. Gente, foi isso que aconteceu. Moisés foi lá e pediu: deixa o meu povo ir. E essa frase é repetida em vários momentos do encontro de Moisés com Faraó. Deixa o meu povo ir. E Faraó está resistindo. Faraó está endurecendo o seu coração. E basicamente o que Deus faz? Um grande assalto. Um grande assalto. Deus simplesmente tirou os seus eleitos do Egito. Mas lá no livro de Êxodo, ainda no capítulo 4, diz o texto que o povo de Deus acreditou, porque Moisés foi com aquela tarefa de convencer o povo de que Deus estava interessado em salvá-los da tirania de Faraó. E aí em Êxodo capítulo 4, verso 31, diz que o povo acreditou quando todos ouviram que o Senhor havia visitado os israelitas e que ele tinha visto a sua opressão, e com isso os israelitas se prostraram e adoraram a Deus. Entretanto, Faraó também era outro ignorante sobre esse Deus, que a Bíblia chama, não sei se vocês sabem, o nome bíblico de Deus em hebraico é um nome impronunciável. Ninguém sabe a pronúncia do nome de Deus. Os judeus têm uma prática antiga chamada nome na sacra, nós damos esse nome tecnicamente, em que não é possível vocalizar o nome de Deus. O hebraico é uma língua que não tem vogais. A vocalização do hebraico é um trabalho moderno. O hebraico antigo não tinha vogal. Então os judeus sabiam a vogal das palavras hebraicas por tradição oral. Porque você convivia com as palavras, você via aquele monte de consoante, você vocalizava intuitivamente. O único nome que ninguém pronunciava popularmente era o nome de Deus. Então, quando os judeus vocalizaram o hebraico, isso já na Idade Média, eles não sabiam como vocalizar o nome de Deus. Porque ninguém já sabia mais qual era o nome dele. Então, as nossas Bíblias antigas apelidavam, toda vez que aparecia o nome de Deus em hebraico, que são 4 consoantes, YHVH, eles apelidavam como Jeová, que é uma palavra que inclusive já foi tirada das nossas traduções contemporâneas. No seu lugar foi colocado Senhor, em caixa alta, com letra maiúscula, para justamente indicar que ali aparece o nome de Deus dos hebreus. Mas que ninguém sabe a pronúncia. Aí tem várias especulações, Iavé, Javé, Jeová, Jehová em inglês, e tem as especulações. Mas nenhuma dessas pronúncias é a pronúncia do tetragrama. Nós não sabemos a pronúncia do tetragrama, das 4 letras do nome de Deus. Quem faz o IB sabe do que eu estou falando, né? No IB a gente sempre fala dessas coisas. E aí imagine, os israelitas são ignorantes sobre quem Deus é. O Egito é ignorante, mais ignorante ainda sobre quem Deus é. E aí Deus fala para Moisés, vai lá com Arão e conversa com o faraó e fala que Javé, esse Deus que você também está conhecendo, está pedindo para ele deixar o povo dele embora. E aí ele chega lá, Êxodo capítulo 5, verso 1 e 2, Moisés e Arão chegam para Faraó e falam, assim diz o Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. E Faraó responde, quem é Javé? Quem é esse Javé? Quem é esse Senhor? Para que eu lhe ouça. Quem é ele para que eu escute a sua voz e deixe ir a Israel? O tom de ironia aqui, gente, é total. Não conheço Javé, e nem tampouco deixarei
ir o meu povo, esse povo chamado Israel. Então a incredulidade aqui não é só também de Faraó, não. Vocês vão ver agora que a incredulidade também é dos próprios israelitas. Olha, depois dessa primeira incursão de Moisés na corte faraônica, sabe o que Faraó fez? Dobrou a carga sobre os israelitas. Imagina na cabeça dos israelitas. Poxa, tudo bem, nós acreditamos em você, Moisés. Vai lá e nos representa. Moisés sai de lá e a carga dobra. A carga dobra. Na interpretação dos israelitas, nós confiamos no Deus errado e confiamos no líder errado. Porque o nosso problema só aumentou depois que Moisés foi lá bater um papo com o Faraó em nome do Deus de Israel, em nome de Javé. Em Êxodo capítulo 5, verso 21 e 22, diz assim: olhe o Senhor para vós e julgue isso. Olha o povo falando com Moisés. Olhe o Senhor para vós e julgue isso, pois fizeste que fôssemos odiados por Faraó e pelos seus subordinados, colocando nas mãos deles uma espada para nos matar. Então Moisés voltou-se para o Senhor e disse: Senhor, por que você permitiu isso? Por que o Senhor maltrata este teu povo? Porque o Senhor me enviou, está tudo dando errado. E olha como que Deus se revela então. Abre aí Êxodo capítulo 6, verso 2, vamos ler juntos. Depois da crise teológica de Moisés e a crise teológica do povo, e a completa ignorância de Faraó sobre quem Deus é, olha como Deus se revela. Lembra que ele falou, eu serei o que serei? Então Deus está se revelando. Deus está ensinando para o seu povo quem ele é. E olha como ele se descreve, se autodescreve. Tá? Êxodo capítulo 6, verso 2. E Deus disse a Moisés: eu sou Javé. Tá, tudo bem, mas quem é esse Deus? Ele descreve: aparecia a Abraão, a Isaque, a Jacó, como Deus Todo-Poderoso. E de fato, foi assim que ele tinha se revelado antes, como El Shaddai. Mas agora ele se revela como Javé. Então existe alguma coisa de Deus que está sendo acrescida no conhecimento sobre quem Deus é, no ato salvador de Deus aqui no Êxodo. Então ele começa a descrever: não me conheceram pelo meu nome Javé. É isso que ele está dizendo. Vocês não me conheciam por esse nome. Eu me revelei lá atrás como Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, e agora eu estou me revelando como Javé. Estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, onde foram peregrinos. Ouvi o gemido dos israelitas que os egípcios vêm escravizando, e lembrei-me da minha aliança. Por isso, dize aos israelitas: eu sou Javé. Eu vos tirarei do trabalho forçado sobre os egípcios, vos livrarei da escravidão, vos resgatarei com braço estendido, com grandes feitos de juízo, e vos tomarei por meu povo, serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro do trabalho forçado sobre os egípcios. Eu vos farei entrar na terra que jurei a dar a Abraão, Isaque e Jacó, e darei a vós por herança. Eu sou Javé. Ele repete. Ele está se revelando. Ele está se revelando e já está prometendo o próximo grande ato revelador sobre quem ele é. Moisés disse todas essas coisas aos israelitas, mas eles ainda não lhe deram ouvidos, por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Então, ainda assim, o povo resistiu à revelação de Javé. Então, está claro que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que era um Deus que se relacionava de forma particularizada com os patriarcas, agora está se tornando um Deus de um povo. Ele é um Deus que agora está prestes a constituir uma nação. É um Deus que está prestes a fazer um pacto não com indivíduos. Deus está agora fazendo um pacto com uma comunidade inteira. E Ele está prometendo que Ele, pessoalmente, vai se intrometer na história, vai se intrometer no poder de Faraó e vai salvar o povo da tirania deste rei maldoso. E por que Deus insiste nesse drama de endurecer o coração de Faraó, entregar o coração de Faraó à sua própria dureza, derramando tantas pragas no Egito? Gente, o juízo de Deus sobre Faraó implicava na glorificação, na revelação de quem ele era para todos os povos. Não era uma revelação só para o povo israelita.
É óbvio que se os israelitas saíssem do Egito, depois de uma série de prodígios, a fama do Deus dos israelitas se espalharia pelo mundo, porque quem é que naquela época tinha poder para descambar ou para desbancar o poder de um rei como o Faraó? Só um rei mais forte do que ele. Só um rei mais forte do que ele. Só um rei mais poderoso do que ele. Só um Deus mais poderoso do que o alegado Deus Faraó. Por isso que em Êxodo capítulo 9, verso 13, diz claramente, Paulo cita isso lá em Romanos, né, que Deus endureceu o coração de Faraó por uma razão. Para que o nome dele, está lá no verso 16, Êxodo 9, 16. Na verdade, eu mantive Faraó com vida para mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Para que o meu nome seja anunciado. Que nome? Qual nome? Javé. Javé. É o nome de um Deus que está salvando. É o nome de um Deus que está constituindo um povo para si. E aí, finalmente, nós chegamos em Êxodo capítulo 12. Depois das pragas todas que nós sabemos aí na narrativa bíblica, que implicaram. Em Êxodo capítulo 12, verso 1, o que fica claro nesse trecho? Primeiro, o texto começa: este mês será para vós o primeiro dos meses, será o primeiro mês do ano. O que fica claro? Guilherme já falou sobre isso aqui, que aqui nós temos o tempo, a introdução do tempo. Porque no mundo pagão você não tinha essa noção de tempo, que a gente chama teleológico, esse tempo que caminha por um propósito, esse tempo que caminha por um objetivo redentor final, para um objetivo final. A gente não tinha essa noção no mundo pagão. No mundo pagão o tempo era cíclico. Ele respeitava determinados ciclos agrícolas, determinados ciclos astronômicos, tudo se repetia, e de repente você tem a noção de história, a noção de propósito. A noção de história é introduzida na Escritura. E este mês será para vós o primeiro dos meses. Mês de Aviv, no calendário judaico, está chegando. Entre março e abril, é primavera no Oriente Médio. Foi a data que Deus escolheu para os israelitas saírem daquela terra opressora. Então Deus marcou a data da grande libertação. A palavra Páscoa em hebraico, Pessah, quer dizer passar sobre. Passar sobre, em inglês é Passover, né? Passover, né? Passover, passar sobre. Pessah em hebraico é passar sobre, é uma referência ao anjo da morte que passou sobre a casa dos israelitas, porque a casa tinha sangue nos umbrais da porta e o anjo da morte não os feriu. Daí o termo Páscoa, tanto em hebraico como na versão em inglês, a tradução em inglês. Porque a gente tem Easter como a versão para a Páscoa cristã e temos Passover como o nome em inglês para a Páscoa dos judeus. Mas a raiz da Páscoa cristã é a Páscoa dos judeus. Então essa é a noção. A noção é que Deus está passando sobre os israelitas. E os israelitas não estão sendo feridos com juízo divino. Gente, essa coisa de salvação, que combina juízo e salvação ao mesmo tempo, juízo e misericórdia ao mesmo tempo, é muito conhecido para nós, como cristãos. Porque é isso que a cruz aponta. A cruz aponta para, simultaneamente, juízo e salvação. Juízo para os que resistem à cruz e salvação para os que abraçam a cruz. A cruz é isso, Deus é isso. Deus, quando salva, meus irmãos, Ele salva julgando também. Ele salva julgando também. É uma forma dele expressar a sua glória, salvando e julgando. Então nós temos o tempo. Deus está marcando o tempo da salvação. Mas nós também temos um sacrifício. Está aí no verso 5 em diante. Quando Deus ordena que os israelitas deveriam separar um cordeiro de um ano, guardar o cordeiro durante 10 dias, e no 14º dia, o mês de Aviv, desse primeiro mês, do primeiro ano dos israelitas, do ano novo dos israelitas, eles deveriam sacrificar no pôr do sol esse cordeiro. Deveriam comer esse cordeiro assado, junto com ervas amargas e pães sem fermento. Deveriam se vestir como se fossem para uma viagem, passar o sangue nos umbrais da porta e esperar a calamidade atingir os primogênitos do Egito. Então nós temos o tempo, nós temos o sacrifício, mas nós também temos uma refeição. Temos uma refeição. Observe como que você está montando um quebra-cabeça. Você tem um tempo, você tem um sacrifício e você tem uma refeição. E você tem uma refeição. A gente já começa a entender por que Jesus escolheu a Páscoa para fazer o que Ele fez.
A ideia era que os israelitas comessem um cordeiro por inteiro. Mas eu não sei se você entende a psicologia por trás do cordeiro de 1 ano. Eu já falei sobre isso aqui na Páscoa na igreja. Imagine a cena. Não sei se vocês já viram ovelha, ou cordeiro, ou um cabritinho de 1 ano, até 1 ano de vida. Eu já brinquei isso aqui na igreja. Parece um poodle. Parece um poodle. Ele brinca, ele corre, faz gracinha. Agora imagine você com a sua família cheia de crianças, aquele cabritinho que você não deixava entrar em casa, está convivendo com você durante esses 10 dias. Aí os seus filhos começam a dar nome para o cabritinho. Entendeu? Porque não tem jeito. E começa a brincar, dá mamadeira, dá capim, fica brincando com o cordeirinho, começa a criar vínculo. 10 dias, aquele bichinho pulando dentro de casa, que fofinho. Aí no 14º dia, no crepúsculo, papai pega a ovelhinha, que você já deu até nome para ela, essa altura, e leva a ovelhinha para ser sacrificada aos olhos das crianças. Você imagina essa cena? Mas o que o pai estava querendo ensinar para aquela criança? O que Deus estava querendo ensinar para uma geração? É necessário que alguém inocente morra para que sejamos salvos. É necessário que alguém sem culpa ou alguma coisa sem culpa seja sacrificado para que sejamos libertos. Alguém tem que ser ferido para que não sejamos feridos. Alguém tem que ser atingido com a morte para que não sejamos atingidos com a morte. Alguém tem que abraçar o juízo para que o juízo não nos alcance. Era isso que Deus estava ensinando. Era isso que Deus estava ensinando para o israelita. Então nós temos um tempo, um sacrifício e uma refeição. Mas nós também temos essa combinação de salvação e juízo. Porque o texto diz que eles tinham que comer com o lombo cingido, verso 11, tinham que comer com cajado na mão, cinta, e tinham que comer às pressas, porque era a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite, Deus passaria pela terra do Egito. Se por um lado ele estava salvando os israelitas, por outro ele estava julgando a terra do Egito. E ele deixa claro, eu sou Javé. O que os israelitas estão aprendendo sobre um Deus que seria o que seria? O Deus que se revela ao longo do tempo. Que esse Deus é um Deus que até na hora de salvar, ele precisa julgar. Na hora dele ser misericordioso, a misericórdia dele sempre tem um custo. Como diz o salmista, as bases do seu trono são juízo e misericórdia. Juízo e misericórdia. Muita gente acha que Jesus era Deus é todo poderoso, ele podia ter perdoado os pecados estalando o dedo, Deus podia ter perdoado os pecados aplaudindo, sei lá, podia fazer uma música e salvar quem ele tinha que salvar. Mas por que para Deus salvar, ele salvou nesse drama? No drama do sacrifício, no drama da refeição, no drama do juízo e salvação? Por que tantos atos no drama da salvação? Por que Deus precisava fazer assim? Meus irmãos, Deus é um Deus pactual, é um Deus da aliança. Deus estabelece as regras do pacto, e na hora dele operar alguma coisa em relação ao seu povo, ele opera de acordo com os termos do contrato. E os termos do contrato, os termos dos pactos que Deus firmaram ao longo da história, é que uma vez que o homem transgrediu, o homem estaria destinado à morte por causa da sua transgressão. O homem estaria destinado ao exílio, ao desterro, à expulsão do paraíso por causa da sua transgressão. Deus podia simplesmente ter julgado a humanidade. O que é misterioso é que Deus agora quer salvar gente dentre a humanidade. Mas essa salvação não é sem algum tipo de juízo. Alguém tem que abraçar. Alguém tem que absorver a ira de Deus para que Deus possa conceder salvação e graça ao povo que Ele está elegendo na pessoa dele. E finalmente, além de nós termos um tempo, além de termos um sacrifício, termos uma refeição, termos uma combinação misteriosa entre salvação e juízo, nós temos uma memória. Nos versos 26 e 27 de Êxodo capítulo 12, o Senhor diz claramente para os israelitas: um dia que os vossos filhos vos perguntarem, o que significa esse ritual? O que significa isso? Ficar 7 dias comendo pão ázimo, ervas amargas, cordeiro assado. O que significa esse ritual? A resposta deveria ser: este é
o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre a casa dos israelitas no Egito, quando feriu de morte os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. A ideia, meus irmãos, era que esse tempo, esse sacrifício, essa refeição, esse ato de salvação e juízo se tornasse uma memória entre as gerações. Que ele fosse lembrado como memorial entre as gerações. Ora, me parece relativamente óbvio que nós estamos diante do drama de Jesus no Novo Testamento. Deus se encontra em sacrifício no seu Filho num tempo determinado. Jesus Cristo é o sacrifício, é a salvação pela morte de um inocente. Jesus Cristo ordena e faz uma refeição com os seus discípulos, a refeição pascal. E ele diz para os discípulos em Lucas 22, há muito anseio comer convosco esta Páscoa. Está lá em Lucas 22. Jesus é aquele que na cruz abraça o juízo de Deus e derrama o juízo de Deus sobre aqueles que resistem ao poder e à salvação dele e redime aqueles que depositam nele fé. Cristo na cruz é juízo e misericórdia simultaneamente. E Cristo mesmo ordena a todo cristão fazer isso em memória de mim. A Páscoa de Jesus como memorial, a mesa do sacramento, a ceia, como memorial da grande narrativa da salvação que Deus operara por meio do seu Filho Jesus Cristo. Meu irmão, não é à toa que o plano de salvação de Deus para nós é um grande êxodo. Deus nos lançou, como diz o Ellen G. Wright, nós vimos aqui os 7 grandes atos de Deus no livro de Êxodo. Esses 7 grandes atos são 7 grandes atos que Deus está realizando agora com os santos. Deus já fez o sacrifício, já julgou a tirania de Satanás e da morte na cruz de Jesus. Deus nos lançou no deserto, vivendo um estilo de vida que glorifica o nome dEle. Nós não estamos andando nessa peregrinação terrena sem o consolo da presença de Deus. E Ele nos consola, nos preparando até que entremos na realidade eterna do seu reino. Foi por isso que João viu o que viu lá em Apocalipse. Abra sua Bíblia para a gente concluir essa mensagem. Apocalipse capítulo 5, verso 1. Veja que interessante como João tem uma visão em Apocalipse 5:1 de Jesus fazendo um novo êxodo. Jesus está encabeçando um novo êxodo. Jesus é uma espécie de um profeta semelhante a Moisés, como disse o apóstolo Pedro, citando Deuteronômio. Jesus é uma espécie de novo Moisés. É o Moisés que lidera o seu povo na libertação, mas ele é em si mesmo o libertador e é em si mesmo o cordeiro que tira o pecado do mundo. E João usa o termo cordeiro na visão aqui no capítulo 5 com frequência para se referir justamente a essa figura pascal de Jesus. E se você observar a linguagem que nós vamos ver agora aqui em Apocalipse, é uma linguagem da Páscoa. É a linguagem de um grande poder, de uma grande autoridade celestial, encabeçando as nações para uma libertação, e esse cordeiro é o único que tem poder de determinar a história da redenção a partir do que a gente vai ler aqui no texto. Veja que interessante. João está tendo uma visão na ilha de Patmos, e dentre as visões que ele está tendo, uma delas é essa. Ele diz assim: no lado direito de quem estava sentado no trono, eu vi um livro escrito por dentro e por fora, bem selado e com 7 selos. De acordo com Osborne, que é um dos comentaristas de Apocalipse, ele faz uma comparação entre vários autores, e ele diz que a melhor interpretação para esse livro é que esse livro é o livro do destino, é o destino escatológico, é o que Deus está reservando para a humanidade. E à medida que o Cordeiro vai abrindo os selos desse livro, determinados eventos vão acontecendo. E observe, cada um desses eventos remete aos eventos que Deus fez lá no Êxodo com os israelitas, no livro de Apocalipse. Veja que curioso.
Vi também um anjo forte chamado em alta voz, que dizia: quem é digno de abrir o livro e de romper seus selos? Então, se esse livro é o livro que traça o destino da humanidade, esse livro tem que ser aberto. Mas quem tem credibilidade? Quem tem autoridade para abrir o livro da história? O livro da redenção? Mas no céu não havia ninguém, e nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou olhar para ele. João então chorava muito, pois ninguém havia achado digno de abrir o livro e nem de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Está claro aqui que o ancião está falando para João que existe alguém com pedigree, com credibilidade profética, messiânica, para abrir o livro. Ele remete a Davi e remete a Judá. Observe porque a imagem é do leão da tribo de Judá. E de repente, quem é o leão da tribo de Judá? Esse é o mistério. O texto diz: nisso eu vi em pé entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro que parecia estar morto. Ou algumas versões, o cordeiro que morreu. Espera aí, mas ele é leão ou ele é cordeiro? Ele é juízo ou ele é misericórdia? Deu para entender? Ele é juízo ou ele é misericórdia? Ele é fúria ou ele é sacrifício? Ele é governo ou ele é sacrifício? Quem que é esse? Eu vi um que era o cordeiro que parecia que esteve morto, tinha 7 chifres, 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Essa é uma descrição, uma linguagem de Apocalipse, linguagem apocalíptica típica. Chifres, símbolos de poder. Os 7 espíritos de Deus é uma referência ao profeta Isaías, que fala dos 7 espíritos que estariam sobre o Messias: sabedoria, entendimento, discernimento. E o texto continua: ele veio, pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono. Logo que ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro. Olha a linguagem, cordeiro. Qualquer leitor de João sabia disso. Cordeiro aqui remetia à experiência do Êxodo. O cordeiro que tinha sido imolado para libertar o povo da tirania de Faraó. Tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Isso também lembra Êxodo. Porque Deus se move em direção a Moisés, dizendo: eu ouvi o clamor e o gemido do meu povo. Só que aqui elas aparecem em oração. E cantavam um cântico novo, dizendo: tu és digno de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue, é o cordeiro, com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Olha a dimensão do novo Êxodo. A dimensão do novo Êxodo não é que Deus agora está salvando gente da tirania de Faraó, é que Deus está salvando gente da tirania de Satanás, tirando-os da mão de Satanás, de todos os povos, línguas e nações. Deus está constituindo um povo a partir da obra do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. E a linguagem, agora no verso 10, é de novo uma linguagem de Êxodo. Porque Deus se refere aos israelitas como um povo sacerdotal. E essa linguagem é de novo utilizada aqui para se referir a esse novo êxodo cósmico que Deus está fazendo por meio do seu Filho Jesus, o Cordeiro. E os constituíste reino e sacerdote para nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Reinarão sobre a terra. Então eu ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, todos os seres viventes, os anciãos cujo número era de milhares e de milhões, e eles proclamavam em alta voz: o Cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a glória e o louvor. Também ouvi todas as criaturas que estão no céu e na terra, e debaixo da terra, no mar, e tudo que neles existem, dizerem ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Meus irmãos, então o drama de exílio e redenção é um drama que começa em Gênesis. Passa pelo Êxodo,
caminha pelo Antigo Testamento. O clímax é na obra de Jesus e culmina, e nós vamos ver isso, com um grande êxodo que Deus está realizando, em que Ele está convocando povos. Pense no seu êxodo pessoal, pense na sua Páscoa, em que Deus, pela sua graça, te convocou da tirania de Satanás e do pecado, e te colocou dentro dessa história redentora, em que Ele te peregrina contigo no poder do Espírito Santo, te conduzindo a uma esperança, meu irmão, a esperança de que um dia Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e nós ouviremos esse cântico, nós veremos as nossas orações respondidas, diante desse Cordeiro vitorioso, esse Cristo que é leão e cordeiro simultaneamente, governo e misericórdia, juízo e graça, tudo concentrado na pessoa dele, o Senhor que nos leva para vivermos uma vida como reino sacerdotal, constituídos em superiores promessas. Amém? Vamos orar, vou pedir ao pessoal da diaconia que prepare os elementos.